Bom dia, meus queridos, graça e paz, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos dá, é um presente de Deus, aleluia, eu louvo o Senhor por este dia, sou grato a Deus por esse dia, peço ao meu melhor amigo Espírito Santo, que Ele vá de encontro às vossas necessidades, que hoje, nesse dia, sim, nesse dia tão lindo que Deus tem te dado, você separe aí um tempinho, coloque um louvor, busque a Deus em adoração, faça algo que Deus, gente, que Deus, Ele venha se fazer presente. Eu lembro que sempre que vem à minha memória, as primeiras ministrações que Deus permitiu eu, tão ainda jovem, ministrar na escola de teologia, foi me dada uma oportunidade de ministrar a área musical. E foi uma coisa, foi um presente de Deus, foi um presente de Deus que abriu a mente, me trouxe as revelações, comecei a conhecer como que é de fato adorar a Deus, como que é de fato você usar os instrumentos em prol ao Evangelho. Então, querido, hoje, pensa um pouquinho, quem é que te acordou? Quem é que te concedeu o direito de respirar? Pensa um pouquinho, então a Ele vamos louvar, vamos bendizer. E hoje, gente, aleluia, eu falei assim, Espírito Santo, está nas tuas mãos o que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje. Segundo Coríntios, capítulo 11, o assunto aqui é um assunto que tem a ver com a tua salvação. Sempre que Deus permitir que eu venha me sentar aqui, que eu venha compartilhar uma palavra revestida com poder celestial, sempre que Ele me dá, sabe, esta oportunidade. Por quê? Porque eu estava dormindo, eu acordei, não poderia não ser acordado. Deus poderia me dar o descanso, descansa, fica comigo, você está muito pertinho de mim, não precisa mais ir para lá não. Ele poderia, porém Ele me deu esse privilégio. Então, gente, eu sempre vou trazer à tona aquilo que a palavra diz, aquilo que está escrito, aquilo que vai servir para você, para mim, para nós, vamos nos moldar. A palavra vai te lapidar, ela vai me lapidar, ela vai confrontar também. Só que nós estamos vivendo num tempo, e é os finais do tempo, não tem outra coisa para você falar. Tudo que os seus olhos, tudo aquilo que está vindo aos seus olhos, sabe, você tendo compreensão, buscando entendimento, você vai entender que a igreja ela está sendo preparada de fato, porque aí vem o noivo. Agora, segundo Coríntios, capítulo 11, o verso de número 4, diz algo aqui que me chamou a atenção. Porque vem na minha memória essa pergunta que está aí no tema, se você observou. A quem buscais? A quem buscais? Jesus certa vez falou que vieste fazer amigo. A quem buscais? Pois é, na tentativa, gente, de atrair pessoas para a igreja, tem se proclamado um outro Jesus. Não é o Jesus aqui da Bíblia. Não. Você vai entender já. Não é esse aqui não. É um outro. Então tem colocado aí um outro Jesus e as pessoas que não têm fundamento apostólico, não têm um fundamento na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42 a seguir, elas acham que aquele Jesus é esse Jesus aqui. E Paulo aqui, no capítulo 11, ele combate de uma forma extraordinária. Ele revela quem é quem aqui. Então tudo bem, vamos ver quem é quem. Porque ele estava aqui e ele fez aquilo pela qual ele foi incumbido de anunciar o Cristo. Sim, o Cristo crucificado, o Cristo que foi morto, mas o Cristo que ressuscitou. Então ele trouxe à tona este evangelho. E aqui no verso 4 ele diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, olha como ele começa, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, meu Deus, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçaste com razão, ou sofrereis. Por isso que a pergunta é, a quem buscais? Na tentativa de atrair pessoas para a igreja, tem se proclamado um outro Jesus. Quando ele cita, gente, aqui um outro Jesus, você tem que lembrar que ele estava falando justamente daqueles que diziam ser enviados de Deus. Daqueles que aqui no texto, quando você vai lendo, se diziam ser apóstolos enviados como um querix.
Só que eles traziam à tona um evangelho pela qual não tinha confronto. Não, você tá como? Beleza, tá ótimo, pode continuar aí, ó, não tem problema algum. O que você fez? Não, tudo bem, tranquilo. Então não havia um confronto pela qual a pessoa buscava o quê? Um verdadeiro arrependimento. E aí ele diz, porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, então está lá no verso 11, verso 4, né, o capítulo 11, o verso 4, parte A. Hoje eu falo, hoje a tentativa, gente, de criar-se uma multidão, de atrair multidões para frequentar, fazer parte de uma casa, abre aspas, que se diz ser casa de oração, fecha aspas, gente, tá demais. Por quê? Porque algumas igrejas, vamos pensar um pouquinho, vamos ser rápido aqui, mas vamos pensar. Você é um ser pensante, que hoje o Espírito Santo te ajude, como ele tem me iluminado, posso te iluminar, abrir teus olhos espirituais. Algumas igrejas, eu coloco aqui igreja, mas entenda que eu não estou dizendo a igreja, mas algumas igrejas proclamam um Jesus mais ou menos assim. Que Jesus? Um Jesus triunfalista. Como? Proclama um Jesus triunfalista. Um Jesus dos milagres, das maravilhas, das coisas espetaculares. E aí vai um Jesus, por exemplo, um Jesus apenas de glória, de poder, que transforma homens em super-homens. Um Jesus que transforma aquele que se diz ser crente em super crentes. Ou então aquele Jesus que muda a tua vida, que te transforma, um ser imune às dores, aos sofrimentos e às tragédias da vida. Esse é o tipo de Jesus que Paulo aqui está dizendo no capítulo 11, verso 4 a seguir. Nós temos que observar que o Jesus pela qual Paulo trouxe à tona não é esse tipo de Jesus que hoje a gente está vendo aí à torta e direita. Esse tipo de Jesus que as pessoas, através das mídias, através de eventos, têm falado e proclamado. Gente, a gente tem que buscar resposta na palavra de Deus. A gente ainda vê outros que proclamam aquele Jesus como o Jesus curandeiro. Acredite se quiser, mas é o que está acontecendo aí. E aí esse Jesus curandeiro é aquele que vai curar, é aquele que transforma tudo aquilo que a pessoa diz que é um tipo de doença, A, B, C, e vai falando, não, aqui faz essa campanha, aqui isso, aqui no altar, aqui. Gente, calma, vamos ver o que realmente Jesus, de fato, trouxe à tona através da palavra. Então, o primordial aqui, dessas pessoas, a busca dessas pessoas, e daquelas que estão proclamando, não é a vinda do Cordeiro de Deus, não. Não é ele que está aí já pronto para levar a sua igreja. O tema agora central dessas, abre aspas, igreja, entenda o que eu estou falando, é o que é? A cura, a que cura, que liberta, vão atraindo as pessoas de todas as partes. Agora vamos pensar o seguinte, não é que Jesus não curava, não, ele curava, mas não tinha esses tardalhaços aí, esses tipos de estratégias de marketing. Você está entendendo agora? Há igrejas, sim, igrejas que pregam o evangelho como tem que ser pregado, ensinado, e vivem esse evangelho, e labuta pelo esse evangelho. Só que, desculpa, parece que se não tiver um tipo de oferenda, parece que não funciona, parece que não vai funcionar. Então aí vem a estratégia de atrair, mas por trás de todo esse tipo de atrair, existe outra questão, se Deus permitir, talvez eu chegue lá. Porém, gente, em nossos dias hoje, qual dia que você está vivendo que eu estou vivendo? Em nossos dias, pessoas são atraídas por causa de uma propaganda barata, de um Jesus curandeiro, pessoas que têm vindo a Jesus meramente em busca de uma libertação dos males do seu corpo. Gente, ainda há aqueles que proclamam o tal do Jesus Papai Noel, misericórdia. O bom velhinho, sempre voltado a dar presente, ou seja, essa concepção de Jesus aí, infelizmente tem gerado tipo de pessoas que se dizem ser crentes, sempre dispostos, por exemplo, a receberem e serem também servidos.
mas poucos dessas pessoas, elas estão dispostas a dar realmente aquilo pela qual o Senhor entregou a mim, entregou a você. Porque Ele deu o quê? De graça. De graça? Ah, meu Deus do céu. Então elas não são dispostas a dar e a servir a ninguém. É só tipo assim, venha ao nosso reino, ao teu, e Deus tenha misericórdia de você. Misericórdia, Jesus. Gente, é uma palavra para a gente pensar, para você observar tudo, para você reter o que realmente lhe interessa e que diz respeito à tua salvação. Aqui eu estou falando algo que eu já tenho certo entendimento, mas será que todos têm esse entendimento do que está acontecendo? Que tipo de evangelho realmente está sendo proclamado e pregado? Será que as pessoas assimilam o tipo de adoração, o tipo de invocação que nós temos nos dias atuais? Será que as pessoas têm realmente a compreensão do que está acontecendo, o que está por trás? A Bíblia é tão clara sobre isso, ela revela isso. Não é eu, Reginaldo, não é eu aqui, servo do Senhor Jesus, que está dizendo algo que tem que ser acolhido e colocado a risco. Eu estou buscando base, e a base aqui para nós é a palavra de Deus. Aonde? Gente, 2 Coríntios capítulo 11, mergulha lá nessa palavra, começa a meditar no que Paulo tratou já naquela época, e hoje, meu Deus do céu. Então, gente, esse tipo de Jesus, que tipo de Jesus? O tal do bom velhinho, o tal do Papai Noel. Ah, querido, que Deus desperte você, que Deus revele a você aonde você tem que buscar e aonde está a água, de fato, que Jesus ofereceu à samaritana. Aleluia! Então, gente, esse tipo de situação vai gerar aquele tipo de crente que ele sempre está disposto a receber e principalmente eles serem servidos. Agora, existem outras coisas que estão acontecendo que eu quero colocar aqui como fosse Jesus o banco central, aquele que é o solucionador de todo problema financeiro. Acredite se quiser. Essas pessoas são atraídas às igrejas justamente que vê nela, e ela proclama que ali está a solução para aquele que está quebrado, aquele que está à beira da falência, aquele empresário que não acha lugar onde recorrer, vai ali. E aí ele indo ali naquele lugar que lá é o banco central, Jesus ali é o banco central, tudo que ele não tem ainda é tirado. Misericórdia. Ah, por que não? Tem que ter semente. Você tem o que aí? Ah, sobrou para mim a minha casinha, sobrou para mim o meu carro, ó, entrega tudo no altar que está resolvido. Esse banco central, que banco central? Jesus. Gente, pelo amor de Deus, Jesus Cristo tem misericórdia. Gente, aí a pergunta que não pode deixar de ser comentada e colocada aqui, para que você analise. Onde foi parar o Jesus da Bíblia mesmo? Onde foi parar o Jesus da Bíblia? Porque tudo que está sendo falado aqui é coisas que estão acontecendo. Agora, o povo, que povo? Todas as pessoas que buscam através de algum tipo de marketing, solução, todas as pessoas que buscam através de uma propaganda que não mostra o Jesus da Bíblia, elas vão ser enganadas e vivem enganando outras pessoas também. Porque ela acha que ali, uma hora, um momento, olha o que eu vou falar, misericórdia. Esse anjo pode ser que ele desça aí, pode ser que ele movimente as águas, e de repente, se quem for o mais esperto, aquele que pular primeiro, aquele que se lançar primeiro, conquista estas bênçãos pela qual estão sendo proclamadas, aonde Jesus da Bíblia não se encontra. Jesus da Bíblia, gente, está aqui. E quando eu abro aqui e começo a analisar e ver como que foi que aconteceu, seus sinais, os milagres, tudo que ele fez, ele apontava algo que não tinha como o ser humano escapar. Ele levava o ser humano a realmente a buscar o que deveria ser de fato buscado. E aqui parece que a gente tem uma vida eterna para viver um tempão nessa terra. Parece que tudo que está dizendo aqui, que a solução está em você, mesmo sendo velhinho, vai usufruir de tudo. A morte nem vai chegar perto de você, está resolvido. Só que não é bem assim. As coisas não são como alguns querem pintar aí, querem trazer à tona esse tipo de evangelho. Esse espírito que está atuando aí não é o Espírito Santo de Deus.
Agora eu pergunto, aonde está aqui então o Jesus da Bíblia? Qual o destino daquele Jesus crucificado, do Cristo da cruz, daquele Jesus humilhado, aquele Jesus perseguido, aquele Jesus que a Bíblia aponta como um homem de dores, de tamanho sofrimento? As pessoas precisam ser atraídas, não pelo Jesus triunfalista das maravilhas, não desse Jesus aí que cria espetáculo, show, jogo de luz, etc. Não, Jesus aqui, gente, meu Deus, aleluia, é totalmente contrário ao que estão colocando aí, nessas telas, nessas mídias. Não, esse não é o Jesus. Não, como assim? O Jesus, o curandeiro, que te livra de todo tipo de sofrimento. Ou então, aquele Jesus que em tudo ele vai dizer do jeitinho que ele te recebe. Agora vai haver, sabe, mudanças aí quando você mergulha na palavra. Ele não coloca ninguém para fora. O Jesus da Bíblia te recebe do jeitinho que você está. Agora a tua permanência, de acordo com o que vai sendo aplicado, ensinado, você vai observar que nem toda bagagem que está nas suas costas, você poderá ficar com ela. A porta é estreita. E ele é a porta. Pensa o negócio, a porta é estreita e ele é a porta. Então como é que certas bagagens que está aí na sua vida, que ele sempre vai dizer, olha, isso aí não dá não. Isso aí não tem como você entrar não. Não, essa mentirinha não. Não, esse pecado aí, também não. Não, também não. E você entende? O que eles não querem dizer, o que eles não querem apresentar. Então aqui, querido, quando a gente entra na palavra, quando você apresenta o Jesus Cristo, qual? Aquele que foi crucificado, tomou o meu lugar, o nosso lugar, morreu na cruz, concedeu a mim e a você o direito à vida eterna, e ele vai sempre se revelar apontando aquilo que não lhe agrada, porque aquilo que não lhe agrada, justamente ele vai colocar você na posição de escolha, escolhendo ele como você sendo servo dele, como ele sendo o seu único, suficiente salvador da sua alma. A palavra vai te conduzir à salvação. O propósito da palavra de Deus é salvação, é te livrar do que te condena. E ele mostra que não há nenhum pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, querido, é escolha. Para uns, a escolha é o momento do agora, tá tudo legal, beleza, tenho o que eu quero, e vai vivendo. Só que uma hora, a Bíblia cita uma pergunta, eu não gosto de usar o termo que a tradução traz em português, louco, prefiro o insensato. Mas a Bíblia revela, louco, se nesta noite lhe pedir a tua alma, ou insensato, ou falta de pensar um pouquinho, tá tudo aqui. Então a questão agora aqui é o seguinte, qual é o evangelho pela qual você propôs a seguir? O que você tem ouvido aí? O que você está vendo agora aí? Porque todo evento que a gente vê, se não fala do Cristo, que veio para libertar você do pecado, mas mostra um Cristo só de bênçãos ligadas às coisas da terra, tome cuidado. Tome cuidado. As pessoas de fato, elas precisam entender que quando você olha para o autor e consumador da nossa fé, e tem nome, Jesus Cristo de Nazaré, elas precisam de fato ser atraídas pela convicção de que ela nós somos pecadores. Como que eu vou dizer que eu não sou? É o sangue dele que me purifica de todo o pecado. É ele que me traz a garantia que o pecado não vai me colocar à esquerda, mas vai me colocar à sua direita. O sangue dele me purifica de todo o pecado. Mas eu tenho que ter consciência que eu estou numa carne, moro neste corpo. Ele me formou corpo, alma e espírito. Eu ainda estou aqui lutando contra o pecado. Entendeu? Nós lutamos contra o pecado. Então as pessoas precisam ser atraídas pela convicção de pecado, de condenação, da condenação eterna, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda, Espírito Santo. Da necessidade dela de fato se arrepender de uma necessidade que ela tem que de fato, oh aleluia, abandonar esta vida de pecado. Começou a entender? Você vai em tal, você vê algum evento, você vê aquele louvorzão, você vê aquele jogo de luz, você vê tudo, mas não apresenta isso. Levanta as tuas mãos, adore o Senhor, aleluia, gente.
qualquer hipócrita, me perdoe eu falar dessa forma, mas qualquer hipócrita que conhece a arte da interpretação, pega essa. Quantas vezes você não deve ter visto aquele filme do Cristo, que foi crucificado, moído, você vê toda aquela cena. Quantas vezes não vem nas suas, no seu rosto aquelas lágrimas, de ver aquela cena que não chega perto do que aconteceu de fato com Jesus da Bíblia. Só para você saber. Não chega perto. É uma representação. Mas quando nós estivermos lá, você vai entender por que ele deixou isso escrito, para a gente acreditar que essa aqui é a bússola que vai nos conduzir à salvação. Eu digo mais, meu querido, para você entender e compreender. Olha só. Cabe aqui eu ainda salientar de novo esta pergunta. A quem de fato você tem buscado? A quem buscais? Ele chega para alguém que estava ao seu lado e ainda diz o seguinte: amigo, a que vieste? 1 Coríntios capítulo 2, o verso 2, a Bíblia diz o seguinte: ele diz, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, qual? O que resolve tudo? Aquele que... Não, ele fala aqui, crucificado. Olha a pregação de Paulo. Olha o que ele traz à tona. Agora pensa comigo rapidinho, você é um ser inteligente. O que tem sido nesses dias que nós estamos vivendo, proclamado, nesses dias, qual é a palavra que você está mais ouvindo aí? Porque Paulo fala um outro espírito, ou se recebeis outro espírito que não recebeis, 2 Coríntios, a parte 11, capítulo 11, a parte agora do versículo que a gente considera aqui, parte B. Falei, agora estou no B, de 2 Coríntios, capítulo 11, agora versículo 4, parte B. Quando aqui os coríntios aceitaram a Jesus, como você, como eu, quando nós aceitamos Jesus, eles aceitaram a Jesus Cristo mediante a pregação que Paulo transmitiu. Ali Deus, nosso Deus, aleluia, deu-lhes o Espírito Santo, mas agora está surgindo aqui, e ele começa a combater os falsos apóstolos, aqueles que estavam introduzindo e fomentando, tá? Na igreja um outro espírito. Querido, se você tem maturidade, se você tem um certo conhecimento, ajude aqueles que estão se chegando a se manter aqui, buscando resposta aqui. Entenda o que eu estou falando. Aqui está o segredo da minha e da sua salvação. Há igrejas que têm o meu respeito, são igrejas que se mantêm no ensino doutrinário. Igrejas no Brasil com mais de 100 anos. Igreja no Brasil com mais de 50 anos, e aí vai. São igrejas que quando você busca, elas se mantêm com o ensino doutrinário. Como assim? A igreja que não se mantém no ensino doutrinário, ela corre um sério perigo de aceitar qualquer alimento, de qualquer farinha na panela. E aí tem veneno. E vai matar a vida espiritual das pessoas. Mas a igreja se mantém com estudo, escola bíblica dominical, o ensino doutrinário da sua palavra, um ensino voltado a preparar homens e mulheres para a seara. Mas quando a igreja ela começa de ter isso, que é primordial para a vida espiritual, ela começa a sofrer, porque ela começa a receber de um, de outro, e ela vai tendo sede de conhecimento, e de repente pega alguém que, como Paulo aqui combateu, traz um outro evangelho, há um outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus, e ela começa a enganar e começa a enganar outros, dizendo, não, mas isso aqui é verdade, olha, puxa vida, eu nunca parei para pensar um negócio desse, não é tão assim não, como todo mundo vinha pregando alguns anos atrás. A palavra não muda, querido. A palavra começa a dizer para mim e para você, pecado é pecado, e todo pecado tem um salário. Todo pecado tem um salário. Puxa, o salário do pecado é a morte eterna, separação de um Deus que está até o dia de hoje lutando para que você tenha o seu entendimento aberto e comece a viver o que a palavra ensina. Então isso me chama a atenção. Só para nós aqui chegar num ponto pela qual eu preciso
fechar aqui nosso café, aleluia, essa live com Deus, tem sido aqui proclamado, gente, através de alguns que se dizem ser chamados, um ensino que quando você busca a luz da palavra, não vai te conduzir à vida eterna. Mas Paulo, ele traz algo que é para chamar a tua atenção, a minha atenção. O Evangelho aponta o Cristo que foi crucificado, que ressuscitou, que está entre nós. Porém, este Evangelho vai mostrar para mim e para você que nós precisamos de um Salvador. Precisamos crer neste Salvador, abrindo mão de tudo aquilo que nos tira o direito de estar com Ele. E aquilo que eu quero dizer é aquilo que você já tem consciência. É a mentira, é o pecado, é tudo aquilo que a Bíblia condena. Não tem como a gente achar outro meio, outro termo. Pecado é aquilo que te afasta da presença de Deus. Aleluia! E alguns aqui proclamam um espírito, às vezes até de vanglória. Um espírito, às vezes, que leva as pessoas a se gabarem dos dons, achando que é os dons do Espírito. Pena que não tem tanto tempo, meu Deus. Mas que, na verdade, essas realizações, gente, não são sinais, os prodígios, as maravilhas que vêm através do Espírito Santo de Deus. Não está no escrito, mas vem na minha mente, eu vou contar, tem que contar. Sabe quando Moisés chegou para dizer, deixa o meu povo ir? O Eu Sou está dizendo, deixa eles irem. Liberte o meu povo para me adorar e buscar. Um caminho de 3 dias. Mas quando Moisés chegou lá, ele tinha uma vara na mão. E aí, Deus orientando, pediu, lança a sua vara no chão. E a vara se transformou num ser vivente, numa serpente. Aqueles que estavam lá, que eram pessoas que dominavam a magia, que dominavam a feitiçaria, lançou também, os 3 lançou as varas. Você já parou para pensar nisso? E as varas daqueles 3 feiticeiros transformaram o quê? Numa árvore frutífera, né? Uma árvore que todo mundo pôde se alimentar. Não. Se transformou também em serpente, em ser vivente. Mas a cobra, a serpente pela qual Deus trouxe a existência através daquela vara, se alimentou das 3, matou as 3, engoliu, eliminou tudo aquilo que aqueles 3 feiticeiros também, diante de todo ser humano, manifestou o quê? Um poder pela qual Satanás deu a eles. Você nunca parou para pensar nisso? Deixa eu te contar outra. Se você ler o capítulo 11, você vai ver que Paulo traz algo que poucos mencionam e falam. Que Satanás, ele tem o poder, ele pode se transformar até em um anjo de luz. Ele traz isso à tona. Você está entendendo como eu paro para você pensar um pouquinho? Para você falar, nossa, hoje ele está falando algo aqui, mas não sei se deveria falar. Querido, eu fui chamado para proclamar o Evangelho. Falar da palavra de Deus. Eu poderia já estar tendo meu descanso com o Senhor Jesus. Aleluia. Mas ele falou, fale mais um pouquinho. Alguns ainda precisam ouvir, através de você, aquilo que eu vou lançar na sua mente, no seu coração, para você transmitir. E hoje, gente, eu estou mostrando para você que este Evangelho, por trás deste Evangelho, é um espírito de confusão. É um espírito de mentira. É um espírito que tira a paz. É um espírito que tira a harmonia. É um espírito que quebra a unidade pela qual o Cristo, orando em João capítulo 17, nos traz à tona. Assim, meu Deus, assim meu Pai, assim Pai, aleluia. Ele diz que somos um. Ele ora para que eu e você se tornando quantos? Um. Oh meu Deus, aqui mostra para mim e para você que esse espírito, o outro espírito, esse outro evangelho, quando ele é proclamado, ele causa no meio da igreja, infelizmente, uma rebeldia. Ele causa na verdade divisões, ele causa na verdade facções, ele causa na verdade discórdia, ele causa na verdade partidarismo no meio da igreja. Isso ocorre porque é um outro evangelho, porque um vai falar eu sou de Paulo, outro vai dizer eu sou de Apolo, eu sou daquela placa, eu sou daquela placa, Peraí. Tá tendo alguma resposta agora aí? Olha o que causa um outro evangelho. Mas quando você, meus amigos, que labutam, que anunciam o evangelho, que são atalaias de Deus, chamado por Deus para proclamar o evangelho de Cristo,
quando nós falamos a mesma língua, entenda o que eu quero dizer, quando nós proclamamos o mesmo evangelho do Cristo ressuscitado, aí acontece aquilo que a Bíblia traz à tona. Por isso que eu gosto muito de Atos capítulo 2, 42 a seguir. Por isso que eu gosto muito de Efésios capítulo 11, o verso 12, onde vai terminar que tudo aquilo que Deus deu à igreja tem um fim e um único propósito. Não é a gente se dividir, não é a gente se gradear, não é a gente dizer quem é melhor, quem é o pior. Não, não, não. Ali está o segredo, porque eu vejo que há muita deficiência ainda no meio da igreja, porque muitos falam, esse verso 4, 11, 12 e a seguir de Efésios, não existe mais, não tem mais necessidade deste ministério, meu Deus, aleluia, na igreja. É isso que eu fico, às vezes, me dói o coração, tá lá, mas ninguém tem coragem de trazer à tona e viver o que está escrito ali. Tá aqui, mas não precisamos mais viver isso. Era só naquela época. Gente, pensa um pouquinho, pelo amor de Deus. Se naquela época as coisas já eram assim, como que será que está hoje? Sobre isso que nós estamos aprendendo junto, e eu sei que você pode ser um bereano, e vai ler, vai meditar com certeza tudo que eu estou falando aqui, baseado em 2 Coríntios capítulo 11. Você vai ler lá o capítulo, você vai descobrindo ali como Paulo trouxe à tona, como ele denunciou, como ele combateu, a quem ele apresentou, onde está a solução de tudo que eu estou falando. Ainda tem uma coisa muito importante a dizer. Ocorre, gente, ainda que nessa propagação desse outro evangelho, desse outro espírito, as pessoas vão se tornar escravas. Porque vai levar essas pessoas, e não é todos, mas vai levar algumas, principalmente aquelas que têm a primazia de dizer que é um líder, que é alguém que tem uma função. Pois bem, vai levar essas pessoas a ser dominadoras, querer dominar as outras, sabe? E colocar nessas pessoas aquele sentimento do medo, de um medo que se não fizer, o resultado é uma maldição. Se você não está enquadrado aqui, você vai se tornar uma pessoa maldita. Meu Deus do céu, aleluia. Oh Jesus, ajuda essas pessoas a ter esse entendimento, que aqui está a resposta para muitas coisas que estão acontecendo no final desse tempo. Jesus está voltando, meu querido, aleluia. Então leva essas pessoas a se tornarem, sabe, escrava. Essa pessoa começa a ter uma mensagem de querer dominar, criando um sentimento de medo, que pode acontecer não obedecendo esta pessoa que está pregando esse outro evangelho. Então tem que prestar uma obediência irrestrita. Minha gente, semelhante agora, o que nós estamos aprendendo, a igreja que estava em Corinto. Quantas igrejas hoje não têm abraçado um outro espírito? Meu Deus! Se este outro espírito, que supostamente aqui que nós estamos aprendendo, ele atua e produz na verdade, para quem não sabe, pega essa agora, gente. Ele produz o que? Uma arrogância, produz na verdade uma rebeldia, produz na verdade no meio da igreja uma discórdia, produz às vezes no sentimento, no coração das pessoas uma vanglória, escraviza as pessoas, e aí você tem que começar agora a notar o seguinte: peraí, mas que espírito é esse? E você vai na Bíblia. Para nós fecharmos, oh meu Deus, aleluia. Aleluia. Querido, nesse texto pela qual nós hoje estamos trazendo aqui, anunciando o Cristo ressuscitado. É aquele que foi crucificado, tomou o teu lugar, o meu lugar, mas ressuscitou no terceiro dia e está voltando, glória a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nesse texto, Paulo aqui, ele se mostra tamanho preocupado. Como eu fui despertado por essa palavra, anunciar essa verdade hoje. E para quem não sabe, seria ontem, tá? Só para você saber. Mas hoje eu não pude dizer, não, tem que falar, tem que trazer isso. Tem que ajudar aqueles que estão sofrendo, que não estão entendendo o que está acontecendo. Paulo aqui, ele se mostrou muito preocupado. Por quê? Porque essa igreja que estava abandonando, entenda isso, estava abrindo mão do evangelho puro, do evangelho que aponta a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eles estavam abandonando este evangelho. Agora, veja bem, tirando, sabe, colocando, vamos dizer um termo mais popular, colocando de escanteio o Espírito Santo de Deus.
e aceitando um outro espírito minúsculo. Pegou? Portanto, aqui, gente, mais uma vez, eu tenho que fazer essa pergunta para todos nós. Eu estou incluído, gente. A quem buscais? A que vieste, meu querido? Meu Deus. E o que tem sido proclamado nos nossos dias? Um outro evangelho? Um evangelho que de fato eu e você não temos que jamais abraçar. Se eu abraço esse outro evangelho, se eu deixo de falar, de proclamar, todos nós vamos sofrer. A consequência será muito triste, porque, gente, você tem que lembrar que naquele dia vai ter tanta gente dizendo: peraí, eu estou aqui no lado esquerdo, por quê? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, no teu nome eu preguei. No teu nome eram muitas igrejas, catedrais, nações que eu fui lá, eu fui pessoalmente, coloquei a pedra fundamental. No teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, aquela multidão, naquele estádio, eu com o microfone cantando, louvando, e todo mundo dizendo: Hosana, Hosana, Holy, Holy, Santo, Santo. Oh! Mas eu estou do lado esquerdo. A gente tem algo ali para parar para pensar. É um outro evangelho, é um outro espírito minúsculo. Então aqui está a resposta para mim e para você, para a gente começar agora a pensar e começar a falar sem rodeio o que está escrito, o que o Cristo ressuscitado manda nos dizer. Aqui está a resposta para muitas perguntas que a alma do homem faz, e alguns às vezes não querendo apresentar, que tem que ter renúncia sim, vai ter confronto sim, vai ter que largar sim, vai ter que abrir mão disso aí sim, porque senão você não entra no céu. No céu não entra pecado. Lembrei agora até do louvor. Não entra, querido. Não tem como alguém dizer: não, Cristo não é bem assim não. Esse Cristo aí, ó, peraí, ó, vamos aqui achar aqui algo aqui. De Gênesis a Apocalipse, o plano de Deus é destruir as obras de Satanás, te libertar, te levar para estar com Ele, desde que você venha renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. O evangelho aqui, apresentado pelo apóstolo Paulo em Corinto, era o evangelho da graça, aleluia, do arrependimento do pecado, da cruz, do compromisso, meu querido, abnegado com o Cristo, o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Cristo que ressuscitou, está entre nós outra vez. E através do Espírito Santo, é Ele que te convence, é Ele que nos convence, sabe, a não abrir mão por qualquer prato de lentilha, meu Deus, aleluia, aleluia. Mas os coríntios aqui decidiram abraçar uma nova visão de um evangelho, um outro evangelho. E a consequência é um sofrimento eterno. Por isso, a minha oração neste dia por você é que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te cerque, que Deus te blinde aí na sua mente, blinde, para que essas coisas que estão acontecendo, você não seja enganado, porque até a Bíblia revela isso, que no final dos tempos, até aqueles, os escolhidos, por não vigiar, por não colocar sua vida realmente no altar, por não mergulhar na palavra, seriam enganados e perderiam, segundo a palavra, e perderão, porque a Bíblia já está falando isso, a salvação. Querido, que Deus te conceda neste dia o entendimento maior da palavra dele. Que Deus venha te iluminar, que Deus te cerque através dos anjos. A Ele a honra, a glória e todo o louvor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo homem, que o aceita como o único suficiente Salvador de sua alma. O tempo é hoje, meu querido, o tempo é de você firmar os pés no lugar que você observa que a pregação é genuína, que a pregação está enquadrada na doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo, Ele salva, de fato Ele salva, Ele cura, Ele é o nosso batizador com o Espírito Santo, mas o final diz que Ele voltará. Estás preparado para isso? Aleluia! Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te conceda um dia de vitória. Quem vos fala, como sempre, seu amigo,
em Cristo Jesus, apóstolo Reginaldo, cidade de Osasco. Nós somos um querix. Somos chamados para proclamar o Evangelho do Cristo, nosso Salvador. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. E se Deus permitir, claro, amanhã eu estarei de volta, trazendo um recado da parte de Deus. Gente, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Que o Senhor hoje venha trabalhar aqui, na tua mente, quebrando qualquer que seja o tipo de fortaleza que entrou aí. Que esta palavra seja uma palavra de 2 gumes, te alertando. Aí vem o noivo. Bom dia, shalom, graça e paz.